o argumento de venda que exalta o produto, o argumento de venda, mas aquele argumento de venda, como é que eu posso dizer? Aquele argumento de venda, eh, que ele é, que ele é, assim, autêntico por um lado, mas ao mesmo tempo que ele é legítimo. O argumento de venda legítimo, o argumento de venda aquele que eu digo: "O meu é muito melhor do que o outro", e começo a exaltar o meu produto para convencer o comprador de que ele tem que vender, ainda que com exagero, ainda que com exagero, né, cujo objetivo seja realmente confirmar a venda com uma técnica de marketing, né, com uma técnica de marketing, ele não ultrapassa o conceito do dolus bonus. O que que significa isso? O dolo bom, o dolo positivo, o dolo que tem a malícia de querer vender, mas não com enganação, e sim com o exagero. O exagero, ele é tolerado pelo nosso ordenamento jurídico. Então, o exagero na hora de fazer uma venda, ele é tolerado pelo ordenamento jurídico. As técnicas de vendas, né, que exaltam o produto são toleradas pelo ordenamento jurídico. O que, que não é tolerado pelo ordenamento jurídico? O que seria o oposto, aquele dolus malus, né, que seria o dolo voltado à enganação, a você induzir alguém, né, a manifestar a sua vontade, mentindo, criando artimanhas, criando artifícios, né, a tal da propaganda enganosa. Então, a partir do momento que lá atrás a imobiliária não tinha motivo, né, realmente para ela não tinha motivo para suspeitar, para duvidar, né, da idoneidade dessa construtora, que ela já tinha vendido tantas obras, já tinha experiência positiva. Naquele momento em que ela usa a sua experiência para dizer esses caras são ponta firme, ela está exaltando o produto que ela tem para comercializar, está fazendo seu papel de vendedor. E aqui eu paro e abro um parênteses para vocês, né, para falar um pouquinho sobre o nosso papel de advogado, que a gente normalmente acompanha os clientes nas suas escolhas, certo? Eu sinto muito forte isso, colegas, sinto muito forte isso, a pressão, eu sinto muito a pressão desse bom, no sentido de qualificado, no sentido de habilidoso, no sentido de habilidoso, tá? Desse habilidoso corretor, quando vem para cima de mim um cliente dizendo: "Rafael, eu preciso que tu me diga que está tudo certo, porque eu quero muito comprar esse negócio". A pessoa já vem, se eu fizer assim com a cabeça, a pessoa me dá um beijo e assina correndo o contrato, né. E no entanto, a gente tem, às vezes, o papel cauteloso, não de jogar um banho de água fria no cliente, mas de tentar fazer com que ele saia um pouquinho desse entusiasmo, dessa pressão, né, tão forte, que ele sofreu comercial para fechar o negócio, e ele baixa um pouquinho e coloca os pés na racionalidade, para que a gente tenha tempo de fazer uma análise racional, se está tudo certo com a documentação, se o contrato é bom para ele, se a forma de pagamento não é muito pesada para o bolso dele, e aí ele começa a refletir e pensa: não, realmente esse é esse seria o imóvel dos meus sonhos, mas com esse contrato aqui eu não posso comprar, é impossível, é muito caro. E aí os argumentos de venda vão estar lá do outro lado, os mesmos de sempre. Esse imóvel vai valer o dobro daqui a um ano, hã, tem gente na fila, né, tem esse imóvel não tem igual, né, a vista é maravilhosa, eu já estou te enxergando lá dentro. Tudo isso faz parte desse dolus bônus que nós temos que lidar, que é essa exaltação.
E aí, sabendo disso, é muito mais fácil nós executarmos o nosso trabalho, porque a gente já sabe que vem toda essa pressão para cima, e aí você começa a tratar com naturalidade isso e começa até a dar uma real para o cliente, né. "Olha, eu entendo, todos os casos são ditos essas mesmas essas mesmas técnicas elas se repetem, né, em diversos casos, algumas apresentadas de uma maneira muito mais habilidosa, outras de maneira pouco não tão bem habilidosas, né. E claro que no meio disso, às vezes, vêm as maldades também, né, como já aconteceu comigo, né, de corretores pressionando o cliente para fechar uma determinada compra e se negando a apresentar as negativas, coisa absurda. Já aconteceu isso contigo, Rafael? Sim, faz 3 meses, né. Então, pressão imensa sobre o cliente se sentindo coagido a fechar o negócio, coisa louca eu dizer para ele o seguinte: "Não, tu não precisa fechar esse negócio, né, ninguém te obriga". "Não, mas ele disse que ele já me mostrou que agora eu tenho que comprar". "Não, calma, não é obrigado a adquirir o negócio". E depois a gente descobriu até que a pessoa estava até caçada, né, pelo seu conselho. Imagina só, ela não tinha nem o sua credencial validada pelo conselho, depois eu até tive que aprofundar, porque era tão desproporcional, não era normal aquela pressão. Foi até especular sobre o sujeito e descobri que o sujeito sequer tinha o seu registro válido. Então veja como são as coisas, né.